Vamos falar com a Sara Medeiros agora, que está em frente ao Hospital Primavera, uma das unidades que está com 100% de lotações dos leitos da Covid. Então, a questão é gravíssima. Vamos atualizar essa informação nesse momento com ela. Sara, querida, por gentileza, agora sim, boa tarde para você. Sara, por favor. Boa tarde, Sérgio. Pois é, a situação é gravíssima mesmo, porque por conta dessa alta taxa, de ocupação de leitos direcionados aos pacientes com a Covid-19, o hospital precisou temporariamente fechar os atendimentos de urgência e emergência para os outros casos. Está ali, bem afixado na porta aqui do hospital para quem chega essa suspensão. A gente vai conversar, Sérgio, agora com o vice-presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado de Sergipe, Dr. Agemiro, e a gente vai tratar de uma questão também que é muito importante, para que tudo isso se resolva, que é a vacinação, que o sindicato desde a semana passada tem batido nessa tecla, que Sergipe está muito lenta com esse processo. Boa tarde, doutor Agemiro. Vocês têm esse dado de lentidão realmente estatístico, né? Boa tarde, Sara, e boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia. O sindicato vê com muita preocupação essa situação em que chegou aqui o hospital e os demais hospitais da rede privada. É uma situação delicada e que não tem uma solução tão fácil, haja visto que esses hospitais já vêm aumentando a sua demanda de oferta e culminando nesse momento, a gente sabe que todas essas unidades são cheias. Paralelo a isso, o sindicato vem lutando pela vacinação de todos os profissionais de saúde. Fizemos já ofício à Prefeitura de Aracaju, ao governo do estado de Sergipe, já cobramos por diversas vezes dos secretários, já nos reunimos também com o Ministério Público, tudo isso cobrando a vacinação desses profissionais de saúde e, por extensão, de toda a população. Se tem vacina, vamos vacinar. O senhor estava até antes aqui da gente começar essa entrevista, Sérgio, fazendo uma rápida conta do que já chegou aqui ao estado de Sergipe e do número de pessoas que estão efetivamente vacinadas, que receberam pelo menos essa primeira dose. É uma conta realmente que demonstra que há vacina em estoque? Nós não podemos aceitar um estado pequeno como Sergipe. Nós temos um know-how em vacinação e chegaram aqui ao estado de Sergipe cerca de 89 mil vacinas da Coronavac e 35 mil da AstraZeneca. E no momento nós temos apenas 45 mil sergipanos vacinados. Esse número está muito abaixo, por isso que a colocação de Sergipe nesses últimos lugares no ranking nacional. Isso nós não podemos aceitar. Quando o senhor faz esse questionamento, às autoridades de saúde, os gestores, qual é a resposta que o sindicato tem obtido? Infelizmente, nós fizemos no dia 12 de fevereiro, as entidades médicas, o Conselho Regional de Medicina, a Sociedade Médica de Sergipe, o sindicato, mais a Sobrames e a Academia Sergipana, e mais alguns outros entes, como o Conselho Regional de Odontologia e de Enfermagem também. Nós protocolamos um ofício pedindo celeridade na vacinação no Palácio dos Despachos e também na Prefeitura de Aracaju. Até o momento, já estamos agora no mês de março e não recebemos nenhuma resposta dos nossos gestores. Doutor, e para que situações como essa que a gente está acompanhando desde o início da pandemia, agora em março, faz um ano, que iniciou todo esse processo e a gente vê que a situação só vem agravando. Um ano depois, a gente agora acompanhando situação como essa, esses hospitais privados, tendo 100% da sua taxa de ocupação aí para os leitos de Covid ocupados, é a vacina. A saída é que as pessoas sejam vacinadas. A grande esperança do povo brasileiro, do sergipano, da população mundial é a vacina. Embora a gente tenha que lembrar que o distanciamento social, que a gente não está vendo na nossa cidade, as medidas de higiene, o uso da máscara são fundamentais para o sucesso dessa vacinação. Até porque a gente sabe que a vacinação não vai chegar para todo mundo no primeiro momento. Ela está chegando dessa forma. O que a gente não está aceitando é que aqui está a passo de tartaruga.
Pois é, a gente está ouvindo, Sérgio, agora aqui a fala do Dr. Argemiro, que é o vice-presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado de Sergipe. Eu agradeço o senhor pela participação. Pois é, Sérgio, a gente acabou de acompanhar, né, essa reportagem, né, feita pela Jéssica Cruz sobre essa distribuição da vacina, né, que chega com tanta esperança para todos os sergipanos. A gente continua falando sobre esse assunto. Agora a gente vai entrevistar o professor Lisandro Borges, que é o coordenador da Força Tarefa, né, de combate aí à Covid-19, lá da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, professor Lisandro. A gente acabou de falar agora, né, com o vice-presidente do Sindicato dos Médicos, né, sobre a vacinação, que ela é tão importante para que a gente evite situações como essa, até porque as projeções que estão sendo feitas, elas não são nada animadoras, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, né, da entrevista. Nós da Universidade Federal de Sergipe, através das projeções, conseguimos acompanhar a pandemia desde o início. E o momento agora não é um dos melhores. Nós conseguimos observar um aumento gradativo de casos e principalmente com o surgimento das novas cepas que já estão nos nossos derredores, né, principalmente na Bahia, cepas mais infectivas, e o perfil do paciente também mudou bastante. A gente tem visto, principalmente em Salvador, um perfil do paciente de 30 a 50 anos de idade. Então, mais jovens se contaminando. Então, por isso a necessidade da vacinação em larga escala para a gente atingir a imunidade de rebanho e aí, enfim, o vírus parar de circular no nosso estado. E bem diferente, professor Lisandro, do que as pessoas imaginam, é que o público nessa faixa etária não pode agravar. O que temos visto é que tem agravado, inclusive, tem sido letal. Exatamente. Na verdade, a Covid-19 ela não escolhe a preferência de pacientes. Ela está atacando e afetando tanto idosos como grupos de risco, mas também jovens e pessoas de meia idade também são alvo desse vírus, né, que a cada dia nos surpreende ainda mais. Inclusive recém-nascidos também com problemas diante da Covid-19. Professor Lisandro, e o reflexo, infelizmente, é esse, um dos exemplos que nós estamos aqui no Hospital Primavera, que infelizmente teve que suspender temporariamente os seus atendimentos para o público em geral, de casos de emergência e urgência. Os outros picos que nós tivemos no estado foi exatamente esse o caminho. Primeiro houve uma superlotação dos hospitais particulares, para depois a gente ter um escoamento desse aumento de casos para os hospitais públicos. Então o estado tem feito a sua parte, né, ampliou os leitos de UTI, está ouvindo a ciência através do comitê, e eu acredito que a melhor solução deva ser tomada para proteger a população sergipana, como tem sido feito. A gente nunca colapsou, nunca houve pessoas esperando por leitos de UTI, e a gente espera que isso continue acontecendo no nosso estado. Mas, infelizmente, só para a gente concluir essa nossa conversa aqui, professor Lisandro, a rede privada já está tendo que escoar os seus pacientes para a rede pública, né? O medo maior é da capacidade de leitos, ela tem um teto. Excedendo esse teto, acaba escoando para os hospitais públicos. Então é exatamente isso que a gente não quer. Que tenha leito para todos, mas a população precisa fazer a parte dela. A gente tem visto um menosprezo muito grande, como disse o nosso representante aqui do sindicato, e a gente tem visto a população menosprezando o vírus. Aglomerações, festas em bares, as aglomerações em N locais. E é exatamente isso que o vírus quer. Ele precisa de aglomeração para poder disseminar e aí levar as pessoas para o hospital. Então, o álcool gel, o uso da máscara, agora a recomendação do CDC, a máscara cirúrgica e a de pano por cima, quem tiver condição, protege 92% contra o vírus. E evitar aglomeração, ainda a melhor maneira, antes que a vacina chegue em grande quantidade. Professor Lisandro, muito obrigada pelos esclarecimentos e por reforçar o que a gente já vem fazendo, né, Sérgio, todos os dias, esses cuidados. Gente, vamos ouvir os especialistas, vamos levar a sério. A gente não quer
ter que estar aqui noticiando pessoas esperando aí por leitos de UTI, filas de leitos de UTI, como o professor Lisandro bem disse. A gente aqui no estado de Sergipe não chegou a colapsar, mas há o risco, isso pode acontecer e depende do nosso comportamento também, Sérgio. Absoluta razão, Sara, muito obrigado. Uma admiração profunda que eu tenho pelo professor Lisandro Borges, seu trabalho extraordinário, grande autoridade no assunto. Muito obrigado aos dois. O doutor Agemiro também. Agora, como é que nós vamos tirar a razão do doutor Agemiro e do professor Lisandro? Agora, sem hipocrisia alguma, eu transito por pelo menos 3 estados por uma questão familiar. Você já viu quarentena acontecer no país efetivamente? Você já viu acontecer nesse país quarentena? Você já viu de uma maneira séria? Eu nunca vi em lugar algum desse país. Tem uma outra questão com relação ao isolamento social. Alguns podem, outros não podem ficar em casa. Com relação ao distanciamento social, aí você vai pegar um ônibus, um coletivo. Eu sou um trabalhador, eu necessito do coletivo, eu vejo todos os dias os ônibus completamente lotados. Então, uma coisa é a teoria, outra é a prática. Então, há muita hipocrisia com relação a esse trato. Você tem que trabalhar com a realidade também. Tem que ser uma coisa mais efetiva. Com relação à vacinação, nós vemos agora ali em São Paulo, na capital São Paulo, mais de 6 horas idosos nas filas para ter a vacina que não chega, para procurar a vacina, para esperar pela vacina. Só um outro dado também. O maior complexo hospitalar da América Latina, um dos maiores do mundo, Albert Einstein, está com 104 de ocupação de leitos de UTI. Agora tem uma outra coisa, não é querer culpar ninguém não, mas confundem siglas Amapá e Amazonas para a entrega da vacina. E com relação também ao planejamento, houve um planejamento, nós já não poderíamos ter pensado muito antes nisso? Quais foram as propostas? Existiam propostas com relação à compra de vacina ou não? E nós estamos falando aqui de vida ou morte? A questão não é política, não é preferência política, não é cor política, não é atividade partidária, isso aqui não. Nós estamos falando de vidas. E faltam planejamento e competência. Competência e planejamento. Estamos esperando pelas vacinas, pelo planejamento e pela competência. Vão chegar quando, afinal?